Fique agora com o Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento Cressol. Olá, bom dia! Estamos iniciando o programa Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Aqui você fica muito bem informado. Estamos no ar pela Rede Massa e também nas redes sociais. E preparamos uma edição repleta de informações. Confere um pouco do que tem no programa de hoje. Cerveja artesanal de Chopinzinho conquista paladares e vira exemplo de empreendedorismo. No Fala Especialista, a alta produtividade no campo começa pela escolha da semente. Como a chegada do pedágio impacta o agronegócio na região sudoeste do Paraná. E ainda, como o Paraná vem se destacando a nível nacional na produção de grãos, especialmente a da soja. Fique conosco, o programa Bom Dia Rural está só começando. Estamos iniciando o programa Bom Dia Rural. E a cerveja é uma bebida que faz parte da cultura brasileira. E o país vive um movimento de fortalecimento do crescimento das fábricas. Nós fomos até Chopinzinho para conhecer um exemplo de empreendedorismo que nasceu do sonho de um ex-bancário e que vem conquistando muitos paladares com uma cerveja artesanal. A cerveja é uma daquelas bebidas que caracterizam o Brasil e o brasileiro, mas é fruto de um processo que começa lá no campo com a produção do malte e também do lúpulo e que se transforma através das indústrias pequenas ou grandes em um produto final muito apreciado em todo o país. E hoje nós viemos até Chopinzinho para mostrar não só como que é todo esse processo de produção em uma micro cervejaria, mas também para contar uma história de empreendedorismo que está só começando. Antes de começar a nossa conversa propriamente dita, é preciso justificar o nome da marca. O Berg Wolf é o lobo da montanha, na tradução literal. E é para traduzir também um pouco desse espírito aventureiro e de liberdade que representa todo o empreendimento. O Adriano, o proprietário, vai conversar com a gente. Ele largou, olha só, uma carreira de bancário para tomar rumo nessa empreitada, né, Adriano? Conta um pouco dessa tua história aqui, dessa tua aventura aqui com a cerveja artesanal. Isso aí, nós ousamos então largar uma profissão e embarcar em outra, né, para seguir a paixão que é fazer cerveja artesanal. Você já tinha tido contato alguma vez? Como é que você teve esse estalo inicial, né, de vou passar a produzir cerveja? Então, há mais ou menos 12 anos a gente teve o primeiro contato então de experimentar a cerveja artesanal e se interessou, então, fazer pesquisas e ver como é que fazia, virar cervejeiro caseiro, né, fazia para demanda própria. E aí foi aumentando essa vontade lá para seguir com isso como profissão, né? Bacana. Conta um pouco sobre todo esse processo de fazer cerveja. Ele não é tão simples, né? É complexo e vai muito também da linha do norte que o cervejeiro quer dar, a característica para a cerveja, né? Isso, é um processo trabalhoso em si, mas quem faz cerveja geralmente gosta dessa profissão e sabe ver o resultado final, que é o gratificante da coisa. Mas é um processo que exige várias etapas, você tem que ter todo um cuidado com o produto em si, né? Principalmente dependendo do resultado que você queira ter, né? Daqui saem 9 estilos diferentes de cervejas e chopp, para agradar os diferentes paladares. Vai desde a tradicional Pilsen, mais leve, até a IPA, uma cerveja encorpada e com coloração mais escura. Dentro de cada estilo, é o mestre cervejeiro quem define as características da cerveja e, como um alquimista, dosa cada ingrediente e acompanha o processo para ter um produto original e com qualidade. Então, o processo ele é um processo demorado em si, né? Inicia-se geralmente com a aquisição dos maltes, dos lúpulos, a levedura. Aí partimos para um processo em que faz a moagem desse malte, o cozimento do malte, a parte de cozimento da abraçagem, que chama-se, né? Segue então com a parte de clarificação, de filtragem, a parte que passa para resfriamento, vai para o fermentador, onde ocorre a fermentação, após a fermentação, maturação, clarificação.
Então, uma série de coisas então, que envolve esse processo. Né? Então, até a cerveja ficar pronta, ela vai demorar no mínimo em torno de 30 dias, né? Ficar dentro do padrão que a gente quer. Né? A história da Berg Wolf reflete um pouco das mudanças pelas quais o mercado de cerveja vem passando no Brasil. Primeiro porque o público está mais exigente, buscando marcas e sabores mais refinados. Por outro lado, há uma série de facilidades para montar estruturas como essa, de microcervejarias e produções artesanais. E também há o investimento de empreendedores que acreditam no potencial dos seus negócios. Essa aqui é considerada uma microcervejaria. A produção é toda manual e olha, dá muito trabalho para ter um resultado final com uma cerveja de excelente qualidade. Geralmente começa como um hobby, né? Tudo vai dependendo da pessoa encarar isso para se tornar um negócio em si, né? Claro que exige um bom investimento em equipamentos e toda essa parte de legalização do processo, que depende de ter liberações de parte de vigilância sanitária, do Ministério da Agricultura, tem uma série de liberações que é necessário para que você possa trabalhar com o seu produto e vender comercialmente. Né? Bom, e você está com a tua produção organizada, indústria montada, tudo certinho, legalizado. Quais que são os próximos passos do negócio? Então a ideia agora, como estamos iniciando essa etapa de produção, porque a gente começou em maio do ano passado, né? Então, que foi quando saíram nossas liberações. A ideia agora, aos poucos, a gente ir aumentando a produção e procurando expandir o mercado de vendas. Né? Muito sucesso aí na tua empreitada, viu? Obrigado. Vida longa a Berg Wolf. Vida longa. Começando a história. Parabéns pela iniciativa do Adriano com a cervejaria Berg Wolf, lá de Chopinzinho. Fica o convite para todos que são apaixonados por cerveja conhecer esse empreendimento. O Paraná vem ampliando a sua participação nacional na produção de grãos. E esse é um bom desempenho que vem sendo puxado principalmente pela cultura da soja. E agora vamos com a análise do jornalista Luiz Carlos Baggio no Agroeconomia. Olá, você que nos acompanha. O Paraná deve atingir uma participação maior nesse ano em relação ao restante do país, no que se refere à safra paranaense. O Paraná deve produzir 13,9% de toda a safra de grãos do Brasil, de acordo com o levantamento sistemático da produção agrícola do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Houve um leve crescimento em relação a dezembro, quando a estimativa era de que o Paraná produziria cerca de 13,5% da safra nacional. O estado, historicamente, é o segundo maior produtor do Brasil, atrás apenas do Mato Grosso, que reúne 30,3% de participação. Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul são os outros principais produtores do país. Um dos fatores é a perspectiva de aumento na produção de soja no Paraná, com a produção de 22 milhões e 200 mil toneladas. Deve ter o segundo maior volume colhido no país, um crescimento significativo em relação às previsões iniciais. A estimativa de produção nacional da oleaginosa alcançou um novo recorde na série histórica em 2006, totalizando 172,5 milhões de toneladas. Em relação ao milho segunda safra, produto que tem o Paraná como segundo maior produtor do país, o estado obteve uma estimativa de produção de 17 milhões e 400 mil toneladas, participando com 16% da safra nacional. A estimativa nacional da produção de milho segunda safra foi de 105 milhões de toneladas, um crescimento de 0,6% em relação ao terceiro prognóstico do ano passado. O Paraná também é destaque na produção de feijão. É também o maior produtor de feijão do país, prevendo 736.500 toneladas, ou 24,2% da participação
nacional. Como se vê, o Paraná vai ter um desempenho relevante na atual safra, sem contar também a produção de proteínas, em que o Paraná é um dos destaques nacionais. Obrigado, amigos. Voltamos no próximo programa. E a seguir temos informações sobre escolha de semente adequada no Fale Especialista. Eu espero você! Todo começo tem seus desafios. E foi com a força do campo que a Cressol começou. Hoje, é com essa mesma força que apoiamos quem faz o agro acontecer. Do grão plantado ao fruto colhido, somos parte de cada jornada. Porque no campo, toda conquista tem um começo. E todo começo tem Cressol. Expobel 2026, de 7 a 15 de março em Francisco Beltrão. A entrada é gratuita, grandes atrações, muitos shows, agro, comércio e experiências para toda a família. Na Expobel tudo ganha força. Expobel é comércio, é cooperação e Francisco Beltrão faz acontecer. Quem vive essa feira não vai esquecer. De 7 a 15 de março em Francisco Beltrão. Patrocínio Cressol. Realização a CEFB, Sociedade Rural e Prefeitura de Francisco Beltrão. Não foram só máquinas, não foi só tecnologia, não foram só números, foram mãos, corações e sonhos. A Coasul de hoje nasceu da força das pessoas, com paixão pelo cooperativismo, pelo amor à terra e fé no futuro. A mesma vontade, lá do começo, ainda nos impulsiona. Evoluir com cooperados, colaboradores e com as comunidades onde atuamos. Coasul, uma força que nos inspira a caminhar juntos. O alumínio não é apenas um material, é a escolha de um estilo. Os perfis de alumínio da Vitralsul transformam projetos em verdadeiras obras de arte. Adaptável a qualquer design, o alumínio oferece liberdade para arquitetos inovarem e criarem espaços que inspiram. Elegante, leve, resistente e infinitamente versátil. Vitralsul, distribuindo qualidade. Adfer Bem Viver Construção e Acabamentos. Loja anexa à distribuidora. Tem do piso ao teto, do acabamento à pintura, do jardim à horta. Dispomos de materiais que se enquadram perfeitamente às suas necessidades. Agora veja o nosso diferencial. O atendimento é familiar. A nossa família atende a sua. Rua Dionísio Paese, 181, ao lado do Detran, e Avenida Natalino Fausto, 670, próximo à Trincheira. A energia solar já representa mais de 20% da matriz energética brasileira. É a maneira mais desburocratizada e econômica de gerar sua própria energia. E é por isso que tem muita gente instalando. E você, no momento em que for fazer o seu projeto, precisa escolher uma empresa confiável. E a Solprime cuida de todo o projeto para você, desde o projeto elétrico, passando pela instalação e depois a assistência técnica. Então, não fique de fora dessa. Solicite agora mesmo o seu orçamento e comece a economizar já. Olá, sou Closimar Nava, agente Omni para Francisco Beltrão e região há 20 anos. E nesse tempo todo, ajudamos você a realizar o seu sonho de ter o seu carro, moto ou caminhão. Sempre com muita transparência, credibilidade e confiança. Se você está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, nós temos as melhores soluções e alternativas para você. Com prazos que vão em até 48 vezes e detalhe, a primeira parcela com até 60 dias. Temos também o refinanciamento da Omni, que permite a você reorganizar suas finanças, fazer investimentos sem se desfazer do seu veículo. E se você, motorista, quer realizar o seu sonho de ter o seu primeiro caminhão, a Omni oportuniza isso para você. Nós somos uma das únicas financeiras do Brasil que faz esse tipo de operação. A nossa operação é rápida e fácil.
Você escolhe o veículo, encaminha seus documentos e em poucos minutos a sua operação poderá ser aprovada. Na Omni, nós temos um atendimento personalizado, taxas competitivas e o compromisso com a sua satisfação. Consulte um dos nossos analistas e faça uma simulação. Omni Financeira, crédito seguro, soluções para você e uma parceria que transforma sonhos em realidade. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. Há mais de 15 anos, a Irmãos Machado é referência em soluções para estufas agrícolas. Com sede em Nova Prata do Iguaçu, oferece estrutura completa, montagem, assistência técnica e consultoria em gestão rural. Apoia o produtor em todas as etapas, do planejamento à colheita, com foco em eficiência, sustentabilidade e resultado. Irmãos Machado, confiança no campo, qualidade na mesa. Estamos de volta para mostrar como as sementes com alto vigor garantem um melhor desenvolvimento das plantas e, consequentemente, maior produtividade na lavoura. E como você pode fazer a escolha adequada deste item tão importante? Veja os detalhes no Fala Especialista. Essa parceria da Atos Sementes, nosso distribuidor aqui na região, a Nutrimed, e com o time todo da Bonete. Parceria de longa data e que tem trazido frutos bastante interessantes ao longo dessa parceria. Nosso foco sempre na região, em cima do Supermassa ADR 500, nossa variedade de mileto posicionada para pastejo. Ao longo dos últimos anos, nós trouxemos o primeiro híbrido de mileto para o mercado brasileiro forrageiro, ADR F60A10 Valente, também naquele momento. E ao longo dos últimos 3 anos, nós estamos consolidando a posição desse produto, numa nova opção de produção de alimento conservado para o mercado da produção de leite e gado de corte, que é o uso do ADR F60A10 Valente no seu uso para silagem, sendo essa nova opção para um plantio de safrinha, janeiro até meados de março, trazendo uma fibra de qualidade, uma proteína bruta diferenciada, sendo e se configurando e se consolidando, eu diria, como uma segunda grande opção de fibra de produção lá dentro da propriedade, aonde o produtor de leite, sem dúvida, com a silagem de milho, vai produzir muito leite no seu lote 1, mas o lote 2, a vaca seca, as bezerras, podem utilizar uma silagem de um custo por quilo de matéria seca menor quando comparado com o milho, e isso traz para o produtor de leite uma gestão da sua propriedade e dos seus custos. O nosso grande e maior objetivo é exatamente poder transferir essas informações, propiciando ao produtor de leite da região ganhos na sua atividade. Realmente, a escolha da semente faz parte de um planejamento estratégico e merece total atenção do produtor rural. E você aí de casa, tem também a sua dúvida ligada ao setor agrícola? Manda pra gente lá no Instagram, @BomDiaRuralTV. Quem sabe a sua dúvida pode estar aqui no Fala Especialista da próxima edição. E após o intervalo você vai conferir. O pedágio está chegando no Sudoeste. Como a cobrança vai afetar no agronegócio? Todo começo tem seus desafios. E foi com a força do campo que a Cressol começou. Hoje, é com essa mesma força que apoiamos quem faz o agro acontecer. Do grão plantado ao fruto colhido, somos parte de cada jornada. Porque no campo, toda conquista tem um começo. E todo começo tem Cressol. Você sabia que a gente tem nossa própria linha de pintura eletrostática nos nossos perfis de alumínio? Olha quanta cor legal! Tem cinza, rosé e até champanhe. Na Vitral Sul, você escolhe tudinho para seu projeto ficar lindo e do seu jeito. Fica tudo perfeito, é só escolher que já está prontinho.
Vitrasul, distribuindo qualidade. Olá, sou Closimar Nava, agente Omni para Francisco Beltrão e região há 20 anos. E nesse tempo todo, ajudamos você a realizar o seu sonho de ter o seu carro, moto ou caminhão. Sempre com muita transparência, credibilidade e confiança. Se você está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, nós temos as melhores soluções e alternativas para você. Com prazos que vão em até 48 vezes e detalhe, a primeira parcela com até 60 dias. Temos também o refinanciamento da Omni, que permite a você reorganizar suas finanças, fazer investimentos sem se desfazer do seu veículo. E se você, motorista, quer realizar o seu sonho de ter o seu primeiro caminhão, a Omni oportuniza isso para você. Nós somos uma das únicas financeiras do Brasil que faz esse tipo de operação. A nossa operação é rápida e fácil. Você escolhe o veículo, encaminha seus documentos e em poucos minutos a sua operação poderá ser aprovada. Na Omni, nós temos um atendimento personalizado, taxas competitivas e o compromisso com a sua satisfação. Consulte um dos nossos analistas e faça uma simulação. Omni Financeira, crédito seguro, soluções para você e uma parceria que transforma sonhos em realidade. Não foram só máquinas, não foi só tecnologia, não foram só números, foram mãos, corações e sonhos. A Coasul de hoje nasceu da força das pessoas, com paixão pelo cooperativismo, pelo amor à terra e fé no futuro. A mesma vontade, lá do começo, ainda nos impulsiona. Evoluir com cooperados, colaboradores e com as comunidades onde atuamos. Coasul, uma força que nos inspira a caminhar juntos. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição? Pensou Bonete Agronutri. A energia solar já representa mais de 20% da matriz energética brasileira. É a maneira mais desburocratizada e econômica de gerar sua própria energia. E é por isso que tem muita gente instalando. E você, no momento em que for fazer o seu projeto, precisa escolher uma empresa confiável. E a Solprime cuida de todo o projeto para você, desde o projeto elétrico, passando pela instalação e depois a assistência técnica. Então, não fique de fora dessa. Solicite agora mesmo o seu orçamento e comece a economizar já. Estamos de volta com o programa Bom Dia Rural. E na próxima semana entra em funcionamento os novos pontos de pedágio no estado do Paraná, Leandro. Exatamente, Indy. São 3 praças que estão concentradas nas regiões oeste e sudoeste do estado e que chegam com uma novidade que é a cobrança automática. Isso também vai trazer, obviamente, impactos para toda a logística do agronegócio do nosso estado. Por isso a gente preparou um material especial explicando tudo como vai funcionar e quais são as novidades deste modelo. Trafegar pelas rodovias do sudoeste paranaense nem sempre foi uma tarefa fácil para quem precisa se deslocar pela região. Concebidas quando o fluxo e tamanho dos veículos eram menores, as estradas são quase que totalmente em pistas simples e em muitos pontos nem acostamento há. É um cenário que contrasta com o potencial produtivo da região, de onde saem milhões de toneladas de grãos, litros de leite e aves, principais produtos do agronegócio. Mas a concessão de rodovias pretende mudar essa realidade no corredor sudoeste, no trecho que compreende a principal rota de escoamento da produção. São mais de 600 quilômetros de rodovias no lote 6, incluindo a 277 entre Foz e Guarapuava, parte da BR-163 e cerca de 140 quilômetros das PRs 280, 483, 180, 182 e 158, até Pato Branco.
A concessão iniciou há menos de um ano e estão previstas importantes obras, como a duplicação total deste trecho, a construção de vias marginais em alguns pontos, implantação de iluminação, acessos mais seguros e 2 contornos, em Lindoeste e Marmeleiro. Todas as grandes obras de infraestrutura estão previstas para começarem em 2027 e serem entregues dentro de 7 a 9 anos. Mas algumas melhorias já foram feitas desde o ano passado, quando a concessionária assumiu, como a recuperação do pavimento e da sinalização e a implantação de bases para apoio aos usuários da via. A etapa agora é de início da cobrança do pedágio, um tema que vem chamando bastante atenção em toda a sociedade. Tem os dois lados. Ela, no ponto de vista de segurança e de facilidade no deslocamento, o pedágio é bem-vindo. Mas, em contraponto, ele vai trazer um custo a mais para o produtor, que o custo do pedágio ele acaba recaindo sobre o produtor. É bem-vindo, desde que seja bem implantado, seja feito um serviço compatível com os custos, né? O custo logístico mais alto já é previsto pelo setor produtivo. E nesta nova modelagem do pedágio, há dispositivos para conter os aumentos sem o cumprimento de obras previstas no contrato, além de um comitê regional que acompanha o andamento das melhorias. Mas há outras mudanças mais imediatas. A principal novidade neste momento é a forma de pagamento. Ao invés das praças de pedágio convencionais, a concessionária implantou pórticos de cobrança automática. Esse é um sistema que faz a leitura da tag de passagem ou da placa do veículo e automaticamente identifica e faz a cobrança. Por um lado, isso agiliza muito o fluxo, não causa filas e nem congestiona o trânsito toda vez que é necessário passar pelo ponto de cobrança. Mas também exige atenção redobrada dos condutores. Afinal, quem não tem a tag de passagem vai ter que fazer um cadastro no site da concessionária e efetuar o pagamento em 30 dias. Caso contrário, é infração de trânsito e multa. A cobrança nesse formato inicia na próxima segunda-feira, dia 23. Na região sudoeste, são 2 pontos de pagamento, um em Vitorino, em que os preços vão de R$ 11 a R$ 88, dependendo do porte do veículo, e outro em Ampere, que vai custar de R$ 13,50 para carros de passeio até R$ 107 para os caminhões de 8 eixos. É extremamente importante, né, que todo usuário se cadastre na nossa plataforma, né? Essa plataforma ela já está disponível no site da concessionária, onde de uma forma rápida o usuário poderá fazer o seu cadastramento com os seus dados pessoais e com os dados do veículo, né? É importante esse cadastro, né, porque caso o usuário não possua o tag, né, e passe pelo nosso pedágio eletrônico, né, ele poderá ser avisado e ser notificado, né, da inadimplência dessa passagem. Então é importante que esteja atualizado. A concessão vale por 30 anos e, junto com a cobrança, a expectativa é de que também venham estradas melhores, mais seguras e que sirvam de caminho entre o campo e a mesa dos brasileiros. E um detalhe importante para você que é associado da Cressol, procure a sua agência e adquira a sua tag de passagem. Isso vai facilitar nessa cobrança do pedágio. Gente, o nosso programa vai ficando por aqui nesta semana, agradecendo sempre a companhia de cada um de vocês que está aí do outro lado da tela. E olha só, Indy, que interessante, nós temos audiência até do outro lado do mundo através das redes sociais. Então você que perdeu alguma matéria, algum conteúdo, entra lá no @BomDiaRuralTV no Instagram, também no nosso canal do YouTube, acompanha e interaja com a gente. Afinal de contas, nós estamos aqui para fazer um programa totalmente voltado para o meio rural. E lembrando que o Bom Dia Rural é sempre aos sábados, às 9 horas, aqui na Rede Massa e também nas nossas redes sociais. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!